Pasta 12, Lei 12. Use a honestidade e a generosidade seletivas para desarmar a sua vítima. Julgamento. Um gesto sincero e honesto encobrirá dezenas de outros desonestos. Até as pessoas mais desconfiadas baixam a guarda diante de atitudes francas e generosas. Uma vez que a sua honestidade seletiva as desarma, você pode enganá-las e manipulá-las à vontade. Um presente oportuno, um cavalo de Troia, será igualmente útil. A lei observada. Um dia, em 1926, um homem alto e bem vestido foi visitar Al Capone, o mais temido gangster da sua época. Falando com um elegante sotaque continental, o homem se apresentou como Conde Victor Lustig. Ele prometeu a Capone que, se lhe desse $50 mil, seria capaz de duplicar essa quantia. Capone tinha fundos mais do que suficientes para cobrir um investimento, entre aspas, mas não o hábito de confiar grandes somas a estranhos. Ele examinou o conde, algo naquele homem era diferente, o seu estilo chique, seus modos, e resolveu experimentar. Ele mesmo contou as notas e as entregou a Lustig. "Tudo bem, conde", disse Capone. "Dobre isso em 60 dias, como disse." Lustig saiu com os $, guardou-os num cofre em Chicago e foi para Nova York, onde tinha em andamento outros planos para ganhar dinheiro. Os $50 mil ficaram no cofre do banco intocados. Lustig não fez nada para duplicá-los. 2 meses depois, ele voltou a Chicago, pegou o dinheiro e foi novamente falar com Capone. Olhando os rostos impassíveis dos seus guarda-costas, ele sorriu constrangido e disse: "Sinto muito, Sr. Capone, mas lamento lhe dizer que o plano falhou. Eu falhei." Capone se ergueu devagar, olhou para Lustig com ar ameaçador, pensando em que parte do rio jogaria, mas o conde colocou a mão no bolso do casaco, retirou os $50 mil e os colocou sobre a mesa. "Aqui, senhor, o seu dinheiro até o último centavo. Mais uma vez, minhas sinceras desculpas. É muito constrangedor. As coisas não funcionaram como pensei. Adoraria ter duplicado seu dinheiro para o senhor e para mim. Deus sabe como eu precisava disso, mas o plano não se concretizou." Capone despencou na poltrona, confuso. "Sei que você é um charlatão, conde", disse Capone. "Soube no momento em que entrou aqui. Eu esperava os $100 mil ou nada, mas isto, receber de volta o meu dinheiro? Bem, minhas desculpas novamente, Sr. Capone", disse Lustig, pegando o chapéu e se preparando para sair. "Meu Deus, você é honesto", gritou Capone. "Se está em dificuldades, fique com $5 mil para ajudar por enquanto." Ele retirou 50 notas de $100 do maço de $50 mil. O conde parecia atordoado, curvou-se profundamente, murmurou um agradecimento e saiu, levando o dinheiro. Os $5 mil era o que Lustig pretendia desde o início. Interpretação. O conde Victor Lustig, homem que falava várias línguas e se orgulhava do seu refinamento e cultura, foi um dos grandes vigaristas dos tempos modernos. Era conhecido por sua audácia, temeridade e, o mais importante, por seu conhecimento da psicologia humana. Ele avaliava um homem em minutos, descobrindo seus pontos fracos, e tinha um radar para otários. Lustig sabia que a maioria dos homens se arma contra o ataque de escroques e outros criadores de problemas. A tarefa do vigarista é derrubar estas defesas. A melhor maneira de conseguir isso é aparentando sinceridade e honestidade. Quem vai desconfiar de uma pessoa literalmente apanhada num ato honesto? Lustig usou a honestidade seletiva várias vezes, mas com Capone ele foi mais adiante. Nenhum vigarista comum cometeria tamanha ousadia. Teria escolhido suas vítimas pela humildade, por aquele ar que diz que engolirão o remédio sem se queixar. Engane Capone e você vai passar o resto da vida, o quanto ainda lhe restar, com medo. Mas Lustig sabia que um homem como Capone vive desconfiando de todo mundo. Ninguém ao seu redor é honesto ou generoso, e conviver tanto tempo com lobos é exaustivo, até deprimente.
Um homem como Capone quer ser alvo de um gesto honesto ou generoso, quer sentir que nem todos agem com segundas intenções ou estão a fim de roubá-lo. O ato de honestidade seletiva de Lustig desarmou Capone porque foi inesperado. O vigarista gosta dessas emoções conflitantes porque é muito fácil distrair e enganar a pessoa tomada por esses sentimentos. Não hesite em praticar esta lei com os Al Capone da vida, um gesto generoso e honesto bem calculado e a fera mais brutal e cínica do reino vem comer na sua mão. Tudo perde a graça se não tem um otário em perspectiva. A vida parece vazia e deprimente. Não consigo compreender os homens honestos. Vivem sem esperanças, cheios de tédio. Conde Victor Lustig, 1890-1947. As chaves do poder. A essência da trapaça é a distração. Distraindo as pessoas a quem pretende enganar, você ganha tempo e espaço para fazer algo que elas não perceberão. Um gesto delicado, generoso ou honesto muitas vezes é a forma mais eficaz de distração, porque desarma as suspeitas da outra pessoa. Elas ficam como crianças, aceitando ansiosas qualquer demonstração de afeto. Na antiga China, isto se chamava dar antes de tomar. O dar dificulta a outra pessoa perceber o tomar. É um artifício de infinita utilidade prática. Tomar alguma coisa de alguém descaradamente é perigoso, até para os poderosos. A vítima vai tramar uma vingança. Também é perigoso pedir apenas, ainda que gentilmente, aquilo de que você precisa. A não ser que a outra pessoa veja nisso algum lucro, ela pode se ressentir com a sua necessidade. Aprenda a dar antes de tomar. Isso prepara o terreno, torna menos desagradável uma futura solicitação ou simplesmente cria uma distração. E o dar pode ter várias formas. Um presente real, um gesto generoso, um favor, um reconhecimento honesto, entre aspas, o que for necessário. É melhor usar a honestidade seletiva logo no primeiro encontro. Somos todos criaturas de hábitos e nossas primeiras impressões duram muito. Se alguém acreditar desde o início que você é honesto, vai demorar para convencer essa pessoa do contrário. Você ganha espaço para a manobra. Jay Gould, como Al Capone, era um homem que desconfiava de todo mundo. Aos 33 anos já era quase milionário, principalmente por meio de trapaças e ameaças de violência. No final da década de 1860, Gould investiu pesado na Erie Railroad. Depois descobriu que o mercado estava imerso numa quantidade enorme de certificados de ações falsos da empresa. Ele ia perder uma fortuna e passar por muitos constrangimentos. No meio desta crise, um homem chamado Lord John Gordon Gordon se ofereceu para ajudar. Gordon Gordon, um lord escocês, aparentemente tinha feito uma pequena fortuna investindo em estradas de ferro. Contratando alguns peritos em caligrafia, Gordon Gordon conseguiu provar a Gould que os culpados pelos certificados falsos eram, na verdade, vários altos executivos da própria Erie Railroad. Gould agradeceu. Gordon Gordon então propôs que ele e Gould se juntassem para comprar a maioria das ações da Erie. Gould concordou. Por uns tempos, a especulação pareceu prosperar. Os dois homens agora eram bons amigos, e todas as vezes que Gordon Gordon vinha pedir a Gould dinheiro para comprar mais ações, Gould lhe dava. Em 1873, entretanto, Gordon Gordon colocou no mercado todas as suas ações, ganhando uma fortuna, mas desvalorizando drasticamente as ações de Gould. Depois sumiu. Investigando, Gould descobriu que Gordon Gordon, na verdade, se chamava John Crowningfield e era filho bastardo de um marinheiro mercante e de uma garçonete de Londres. Antes disso, havia muitas pistas de que Gordon Gordon era um vigarista, mas o seu ato inicial de honestidade e apoio deixou Gould tão cego que foi preciso perder milhões para ele perceber a fraude.
Em geral, não basta uma única atitude honesta. O que é necessário é a reputação de pessoa honesta, baseada numa série de atitudes, mas estas podem ser bastante inconsequentes. Na antiga China, o duque Wu Desheng decidiu que era hora de assumir o comando do reino cada vez mais poderoso de Hu. Sem contar a ninguém o que planejava, casou a filha com o governante de Hu. Depois reuniu um conselho e perguntou aos seus ministros: "Estou pensando numa campanha militar. Que país devemos invadir?" Como tinha esperado, um dos seus ministros retrucou: "Hu deve ser invadido." O duque pareceu se zangar e disse: "Hu agora é um estado-irmão, por que sugere invadi-lo?" E mandou executar o ministro por sua observação pouco política. O governante de Hu soube disso e, levando em conta outras provas da honestidade de Wu e o casamento com a sua filha, não tomou precauções para se defender de Sheng. Poucas semanas depois, as forças de Sheng invadiram Hu e tomaram o país e nunca mais devolveram. A honestidade é uma das melhores formas de desarmar o previdente, mas não é a única. Qualquer tipo de atitude nobre, aparentemente altruísta, serve. Talvez a melhor, entretanto, seja a generosidade. Raras são as pessoas que resistem a um presente, mesmo do inimigo mais ferrenho, por isso esta costuma ser a maneira perfeita de desarmar as pessoas. Um presente desperta em nós a criança, derrubando na mesma hora as nossas defesas. Apesar de olharmos com descrença o comportamento das outras pessoas, raramente vemos o elemento maquiavélico de um presente, com frequência escondendo segundas intenções. Um presente é o objeto perfeito para esconder uma atitude falsa. Há mais de 3.000 anos, os antigos gregos cruzaram o mar para recapturar a bela Helena, raptada por Paris, e destruir a cidade dele, Troia. O cerco durou 10 anos, muitos heróis morreram, mas nenhuma das duas partes chegava perto da vitória. Um dia o profeta Calcas reuniu os gregos. "Parem de golpear essas muralhas", disse-lhes. "É preciso encontrar uma outra maneira, um ardil. Não podemos tomar Troia pela força apenas. Temos de encontrar uma estratégia engenhosa." O astuto líder grego Ulisses teve então a ideia de construir um gigantesco cavalo de madeira, esconder soldados lá dentro e depois dar de presente aos troianos. Neoptolemos, filho de Aquiles, não gostou da ideia. Não era digno de homens. Melhor que milhares morressem nos campos de batalha do que alcançar a vitória de uma forma tão dissimulada. Mas os soldados, entre escolher mais 10 anos de masculinidade, honra e morte, por um lado, e uma rápida vitória por outro, preferiram o cavalo, que foi logo construído. O truque teve êxito e Troia caiu. Um presente foi mais vantajoso para os gregos do que 10 anos de lutas. Imagem. O cavalo de Troia. A sua astúcia se esconde dentro de um magnífico presente irresistível para o seu adversário. As muralhas se abrem. Uma vez lá dentro, destrua tudo. A bondade seletiva também deve fazer parte do seu arsenal de dissimulações. Durante anos, os antigos romanos fizeram cerco à cidade dos faliscanos, sempre sem sucesso. Um dia, porém, quando o general romano Camilo estava acampado do lado de fora da cidade, viu de repente um homem que vinha em sua direção, trazendo algumas crianças. Era um professor faliscano, e as crianças, depois se soube, filhos e filhas dos cidadãos mais nobres e ricos da cidade. Fingindo estar levando as crianças para dar um passeio, ele as conduziu direto até onde estavam os romanos, oferecendo-as como reféns na esperança de agradar Camilo, o inimigo da cidade. Camilo não aceitou, despiu o professor, amarrou suas mãos nas costas, deu a cada uma das crianças uma vareta e mandou que elas o fossem açoitando de volta à cidade. O gesto teve um efeito imediato sobre os faliscanos. Se Camilo tivesse ficado com as crianças como reféns, algumas pessoas na cidade teriam votado a favor da rendição. E mesmo que os faliscanos tivessem continuado lutando, a sua resistência teria esmorecido. A recusa de Camilo de se aproveitar da situação abalou a resistência dos faliscanos e eles se renderam.
O general calculara corretamente e, de qualquer forma, ele não tinha nada a perder. Sabia que o truque dos reféns não acabaria com a guerra, pelo menos não imediatamente. Invertendo a situação, ele conquistou a confiança e o respeito do inimigo, desarmando-o. A bondade seletiva com frequência desarma o inimigo mais obstinado. Acertando em cheio no coração, ela corrói o desejo de revidar. Lembre-se, jogando com as emoções dos outros, gestos calculados de bondade podem transformar um Al Capone numa criança ingênua. Como qualquer abordagem emocional, a tática deve ser praticada com prudência. Se as pessoas perceberem os sentimentos de gratidão e cordialidade frustrados, se transformarão em ódio e desconfiança na sua forma mais violenta. Se não for capaz de fazer o gesto parecer sincero, não brinque com fogo. A autoridade. Quando o duque Hsien de Qin estava para atacar de surpresa Yu, ele presenteou a cidade com uma peça de jade e uma junta de cavalos. Quando o conde Shi estava para atacar de surpresa Shoyu, ele os presenteou com 2 grandes carruagens. Daí o ditado: quando se vai tomar, deve-se dar. Han Fei-tse, filósofo chinês, século III a.C. O inverso. Quando você já tem um histórico de dissimulações, não há honestidade, generosidade ou gentileza que consiga enganar as pessoas. De fato, isso só chamará mais atenção. Quando você já é visto como falso, uma atitude honesta de repente é apenas suspeita. Nestes casos, é melhor bancar o patife. O conde Lustig, tentando a maior trapaça da sua carreira, estava quase vendendo a Torre Eiffel para um industrial incauto que acreditou que ela estava sendo leiloada pelo governo como sucata. O industrial já estava para entregar uma enorme quantia a Lustig, que se tinha feito passar com sucesso por um funcionário do governo. No último minuto, entretanto, a vítima desconfiou. Alguma coisa em Lustig o incomodava. No encontro marcado para receber o dinheiro, Lustig sentiu a sua súbita desconfiança. Inclinando-se para o industrial, Lustig explicou, sussurrando, que ele ganhava muito pouco, estava em dificuldades financeiras e outras coisas mais. Depois de alguns minutos nisso, o industrial percebeu que Lustig estava querendo receber alguma coisa por fora. Pela primeira vez relaxou. Agora sabia que podia confiar em Lustig. Como todos os funcionários do governo são desonestos, Lustig tinha de ser real. O homem entregou o dinheiro, fingindo desonestidade. Lustig pareceu o próprio McCoy. Neste caso, a honestidade seletiva teria o efeito contrário. Com a idade, a fama de mestre em mentiras e dissimulações do diplomata francês Talleyrand se espalhou. No Congresso de Viena, 1814-1815, ele inventava histórias fabulosas e fazia observações impossíveis para pessoas que sabiam que ele só podia estar mentindo. Sua desonestidade não tinha outro propósito a não ser encobrir as ocasiões em que estava realmente enganando todo mundo. Um dia, por exemplo, entre amigos, Talleyrand disse com aparente sinceridade: nos negócios, é preciso colocar as cartas na mesa. Ninguém conseguiu acreditar nos próprios ouvidos. O homem que nunca na vida tinha colocado suas cartas na mesa, agora dizia que os outros tinham de fazer isso. Táticas como esta tornavam impossível distinguir quando Talleyrand estava trapaceando para valer ou não. Alimentando a fama de desonesto, ele preservou a sua capacidade de enganar os outros. Nada na esfera do poder está escrito em pedra. A falsidade declarada, às vezes, encobre as suas pegadas e até o faz ser admirado pela honestidade da sua desonestidade. Nota: Francesco Borri, cortesão vigarista, Francesco Giuseppe Borri, de Milão, cuja morte em 1695 se deu bem no fim do século XVII, foi um precursor daquele tipo especial de aventureiro vigarista, o cortesão ou cavalheiro impostor.
Seus verdadeiros dias de glória começaram quando ele se mudou para Amsterdã. Lá ele adotou o título de médico universale, manteve um grande séquito e andava de um lado para o outro numa carruagem puxada por 6 cavalos. Os pacientes afluíam em grande número e alguns inválidos se faziam transportar em liteiras de Paris até a sua casa em Amsterdã. Borre não aceitava pagamento por suas consultas, distribuía grandes somas entre os pobres e nunca se soube que recebesse dinheiro ou letras de câmbio pelo correio. Não obstante, como ele continuava vivendo com tanto luxo, supunha-se que possuísse a pedra filosofal. De repente, este benfeitor desapareceu de Amsterdã. Descobriu-se então que havia levado com ele dinheiro e diamantes que estavam sob sua custódia. The Power of the Charlatan, Grit de Francesco, 1939. Fim de nota.